Todo mundo tem aquele primo que simplesmente é fantástico, né? O cara, enfim, arruma o melhor emprego, consegue fazer as melhores coisas e sua mãe sempre te compara com ele. Sabe do que eu tô falando, né? Bom, no caso da família do Gabriel Moscardo, deve ser uma injustiça ser primo desse moleque. O moleque tem 17 anos, já tá noivo, fala inglês, é titular do Corinthians e agora pode se tornar a maior venda da história do Timão, já que ele tem uma proposta de 20 milhões de euros para ir jogar no Chelsea da Inglaterra. Pois é, meu amigo, a sorte do dia é você não ser primo do Moscardo. Salve galera, tudo tranquilo, tudo numa boa? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Fute Prime. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso humilde espaço, esse canal que é meu, é seu, é nosso, e hoje a gente vai bater um papo sobre a possível contratação do Moscardo pelo Chelsea. Bom, antes é claro que se você não é um inscrito aqui no canal, eu tenho que pedir gentilmente para que você se inscreva aqui agora, ative o sininho de notificações, assim você apoia o nosso trabalho e também recebe mais vídeos como esse, beleza? Bom, para ficar claro, hoje é o último dia da janela de transferências para o mercado europeu. Então é bem claro e óbvio que o Moscardo não vai agora pro futebol europeu, não vai pro Chelsea, não vai para qualquer outro clube, ele permanece no Corinthians pelo menos até o fim da temporada. Mas se o Moscardo não vai embora do Corinthians agora, se o jogador não vai trocar de clube, por que é que nesse exato momento, no último dia da janela de transferência, às vésperas de um clássico entre o Corinthians e o Palmeiras, depois de uma classificação na Sul-Americana que foi bem complicada pro Corinthians? Pois é, por que a notícia surge agora da possível ida do Moscardo pro futebol europeu? Cara, tudo isso acontece porque o Corinthians vive um momento que é muito complicado. Pressão pela troca de treinador, já que o Luxemburgo vem fazendo um trabalho que para muitos é questionável. Eu acho que o trabalho é justo e digno pelo time que o Corinthians tem, que não é um time bom e mais do que isso, ainda tá se desfazendo de peças que pro Corinthians são importantes, como por exemplo, o Murilo, zagueiro, o Roger Guedes, atacante que precisou ir embora também, já que ele tinha um acordo ali com a diretoria, o Adson que foi embora e também era uma peça bem utilizável ali pelo Corinthians. Então tudo mostra que, enfim, o time do Corinthians já não é bom, perdendo esses jogadores fica pior ainda. E o Moscardo é um achado para esse time do Corinthians. Tinha jogadores na frente dele na categoria de base, mas o Luxemburgo, que é excelente para revelar talentos e nos últimos anos da sua carreira, ele vem aprimorando esse dom que ele tem para simplesmente, quem sabe de bola, né? Para revelar esses jogadores e escolheu subir pro time de cima o Gabriel Moscardo, que já se mostrou muito pronto. Que jogadoraço, olha, vou ter que ser sincero com vocês, não acompanhei esse jogador na base e a amostragem dele nos jogos do Corinthians, pô, são pouquíssimos. Eu acho que eu vi desse jogador, acho que 3, 4 jogos talvez do Moscardo no time do Corinthians. É muito pouco? É muito pouco, só que o muito pouco que eu vi do Moscardo não é de um menino que tem 17 anos. Cara, ele simplesmente é dono do meio campo do Corinthians quando ele joga. Dono mesmo, tá? Principalmente porque ele chegou num time onde você vê que o Renato Augusto não tá tão bem. O Fausto Vera é uma verdadeira decepção nessa temporada. Pô, chegou jogando tanto e caiu tanto de nível o Fausto. E assim, o Moscardo chegou e tá jogando, pô. Não parece que é um moleque de 17 anos. Se você olhasse pro mercado agora e falar, ó, o Corinthians contratou um jogador argentino, 25 anos, tá? Gabriel Moscardito, e vai colocar esse moleque pra jogar, parece isso. O moleque é bom de bola, sabe de bola. E chegou pra resolver o meio campo do Corinthians. Pode oscilar porque tem só 17 anos? Pode sim, mas o moleque parece ter tanta personalidade que, enfim, né, não dá pra se acreditar que ele vai oscilar nesse momento. Vale lembrar que o Gabriel Moscardo, ele é famoso aí, a galera vai comentando sobre ele na base, porque é um moleque muito diferente, tipo, ele é muito novo, 17 anos, ele deu uma entrevista num campeonato nos Estados Unidos em inglês, então o moleque, enfim, já fala inglês, ele também, enfim, já tá noivo, é um moleque, pô, pelo amor de Deus, né, 17 anos, joga no Corinthians, então tem toda essa brincadeira quanto à precocidade desse garoto. O Corinthians não é um bom vendedor de atletas, e nesse momento complicado, tem vendido jogadores a preço muito questionáveis. Eu te explico como. Dá pra comparar o Murilo do Corinthians com o Gustavo Gomes do Palmeiras? De forma nenhuma. O Gustavo Gomes é muito mais zagueiro. Só que o Murilo é um zagueiro novo, 21 anos, 20 anos. E o Gustavo Gomes é um zagueiro de 30 anos. Ainda assim, o Gustavo Gomes teve uma proposta da Arábia Saudita
de 30 milhões de dólares e não foi liberado pelo Palmeiras. Já o Corinthians precisou negociar o Murilo por 13 milhões de euros. É verdade que manteve um percentual do jogador, mas enfim, um jogador muito mais novo e foi negociado. O que eu quero dizer com isso? Não há nem comparações entre eles, claro que não. Um já é um jogador veterano, que é o Gustavo Gomes, mas ainda tem mais 3, 4 temporadas em altíssimo nível, quiçá mais. E o Murilo é um jogador novo, que esse vai ter mais 14, 15 temporadas, e pelo que ele joga, tudo mostra que o jogador vai evoluir e muito. Até por isso, um clube da Inglaterra fez esse investimento e desse tamanho no jogador. Mas um clube tem o poder de negar, que é o Palmeiras, que é uma coisa quase absurda, tá? Negar 30 milhões de euros por um zagueiro de 30 anos. E outra coisa é o Corinthians, que não consegue negar a venda de um jovem jogador numa temporada que tudo indica que você vai brigar por um título da Sul-Americana e pela sua permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas você não pode dizer não. Sabe por quê? Porque você tá com o Pires na mão, você tá entubado de dívidas, entupido, né, de dívidas. Você simplesmente tá num ano de eleição onde o presidente quer terminar no azul, onde o discurso sempre foi, olha, a gente tá sofrendo, mas tá colocando as contas em dia. E isso não é bem verdade, né? O Corinthians, enfim, não vai entregar uma situação melhor pro próximo presidente. É o mesmo grupo que tá no comando do Corinthians e pelo jeito vai continuar dessa forma. O Corinthians é muito mal administrado. O Moscardo não tem nada a ver com isso. É um menino de 17 anos que chegou muito bem na equipe profissional e pode se tornar a maior venda da história do Corinthians. 20 milhões de euros o Chelsea está disposto a pagar, mais bônus que podem chegar a 25 milhões. Para um moleque de 17 anos é muito dinheiro. E cara, a tendência é que o futebol seja cada vez mais precoce. Não estranhe se algum dia você olhar um time profissional na Série A do Campeonato Brasileiro e você olhar e reparar que, pô, dos 10, 11 jogadores que tem em campo ali, 4, 5 deles têm menos de 18 anos, porque realmente o futebol cada vez vai se tornando mais precoce, a molecada vai chegando cada vez mais pronta, embora há ainda a resistência de alguns para colocar esses moleques em campo, caso do Abel Ferreira com o Endrick, por exemplo, você vê outros moleques que vão assumindo responsabilidades no time, mesmo sendo muito jovens. Eu posso citar aqui Vinícius Júnior, Vitor Roque dentro do Atlético Paranaense e, claro, o Moscardo dentro do Corinthians, que assim, diferente de todos os outros moleques, o Biro, o Wesley que surgiu no Corinthians, o Felipe Augusto, ele não, ele chegou, entrou pro time e tá jogando, parecido com o movimento que o Murilo fez também. Então você percebe que essa molecada que chega, joga, veste a camisa sem problema nenhum, esse moleque não demora muito aqui no futebol brasileiro. Então quanto antes os clubes conseguirem utilizar eles dentro de campo, para eles, enfim, né, conseguirem ficar até os 18 anos, que é o limite da idade que eles não podem mais sair do país, até 18 anos eles não podem, né, ir jogar fora do país. Depois disso, é muito difícil segurar. E essa é a tendência. A qualidade do Moscardo, que ele mostrou com 17 anos, é um jogador que vai deixar o Corinthians para jogar no futebol europeu. Isso é indiscutível. Se o moleque caia muito de rendimento, o que me parece difícil. Pelo pouco que eu vi dele, tem muita personalidade e qualidade. Tem uma visão de jogo. Muita gente comparou ele com o Zé Elias. Falou, nossa, lembra o Zé Elias. Porque ele tem uma chegadinha forte também, tá? O moleque, cada enxadada é uma minhoca também, não é brincadeira não, viu? Mas ele tem uma visão de jogo. Acho que ele tem mais qualidade que o Zé Elias. O que eu vi do Zé Elias, e esse acompanhei bem a carreira, hoje é comentarista lá na ESPN, também foi revelado jovem no Corinthians. O Zé Elias era machadada, tinha sua qualidade, mas o principal fator era Zé, pega. O homem era brabo, viu? Pegava demais, chegou à seleção brasileira. Bom jogador o Zé Elias, mas eu acho que o Moscardo tem mais qualidade com a bola, mas é muito pouco pra gente ver ainda. Vamos ver no futuro o que pode ser aí, né, na verdade, o Gabriel Moscardo. Quanto à ida dele pro Chelsea, cara, eu acho que ele vai se ambientar perfeitamente. Tá acostumado no Corinthians que, desculpa, é uma instituição gigante, mas o Corinthians atual sob a presidência do Duílio, me desculpa, Duílio, é uma bagunça, cara. Corinthians é uma bagunça, sim. E o Gabriel Moscardo no Chelsea vai encontrar quase o mesmo ambiente, tá? Um treinador que tem que tomar conta de tudo ali, que é o Pochettino, mas a diretoria é meio que bagunçada também. Não vai achar um ambiente muito calmo, não. O Chelsea é meio louco em tudo que acontece. Mas é claro, a gente tá falando de um nível superior, vai enfrentar adversário superior. Talvez nem jogue no Chelsea, seja contratado, só vá pra lá em 2024 e depois de lá ainda seja emprestado. Como foi o caso, por exemplo, do David Washington, que chegou ao Chelsea, mas não vai ficar no clube também. Ou o Ângelo do Santos também, que chegou ao clube e já foi emprestado.
Então assim, é claro, Moscardo muito jovem, chegaria ao Chelsea com 18 anos, não necessariamente jogaria, pode ser que fique, mas pode ser que não, já que o Chelsea tem muitos jogadores, um elenco muito grande, então pode ser que o jogador seja emprestado e rode por outros clubes menores até receber a oportunidade de jogar mesmo pelos Blues. O que eu penso hoje é que assim, destino pro Moscardo não vai faltar. Com certeza tem tudo para ser a maior venda da história do Corinthians ou não, porque se recusar essa proposta do Chelsea, o menino oscilar, amanhã o Corinthians pode aceitar 10, 8 milhões de euros pelo jogador, porque o Corinthians é um mau vendedor, um mau negociador, porque sempre tá com o Pires na mão, sempre tá endividado, sempre tá com problemas financeiros, assim como o meu São Paulo e outros 17 clubes da Série A, né? Só se salva disso mesmo aí as SAFs, algumas inclusive, e o Palmeiras e o Flamengo. O restante realmente tem problemas administrativos e precisam começar a pensar em mudar tudo. Noticiar a venda do Gabriel Moscardo no último dia da janela de transferência, sabendo que o menino não pode sair agora, é mostrar realmente assim, escancarar que a situação é só uma. Só querem fazer política em cima do menino que joga demais, esse Gabriel Moscardo. Tomara que ele vá, não pro Chelsea, e que seja uma boa venda pro, enfim, o Corinthians conseguir pagar algumas contas e colocar a casa em dia. Os torcedores não merecem uma bagunça dessa, como tem sido realmente a administração do Duílio. 4 treinadores no ano, e o atual treinador é o Luxemburgo, que eles já estão pensando em trocar na parada pra data FIFA, tá? Não é brincadeira. Mas e você? O que pensa disso? Moscardo tem espaço no Chelsea? Deixa aqui nos comentários, não esquece do like no vídeo, beleza?